No desenho e fala de hoje, que é um quadro que faz tempo que eu não faço aqui no canal, eu vou fazer um desenho tradicional no papel, com lápis e tudo mais, e depois transformar num desenho digital. E enquanto eu faço isso, a gente vai conversando, porque o desenho de hoje vai ser temático de Halloween. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e hoje, como eu falei, o desenho vai ser de Halloween, porque eu comprei uns... Eu já mudei de ideia, na verdade, várias e várias vezes do que eu ia fazer, mas recentemente eu comprei uns marcadores verdes, então eu quero muito fazer uma bruxa com a pele verde, que eu acho que vai ficar bem legal. Ali as cores que eu comprei são bem propícias para isso, inclusive hoje eu tô usando um papel diferente, um papel canson que tem uma texturinha, então não é o papel Bristol, que é super lisinho, que eu sempre uso, então vai ser algumas coisas diferentes no vídeo de hoje, né? O que eu pensei, então, pra quem acompanha lá no Instagram, viu que eu postei essa bruxinha aqui, que ela é uma bruxinha tradicional e tudo mais, humana, digamos assim, né? Então o que eu quero fazer é a versão bruxa real dela, tipo assim, aquela bruxa com pele verde, nariz grande, bem clássica, né, dessa personagem aqui. Então ela vai ter essas características, só que vai ser a versão bruxa mesmo dela. E aí é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. A roupa e tal, vou manter o chapéu, mas as características físicas, digamos assim, é o que eu vou mudar. Bom, desenho concluído. Eu fiz um time-lapse aí pra vocês, porque realmente eu queria prestar atenção. Como é um desenho muito diferente do que eu tô acostumado a fazer, eu preferi deixar desse jeito assim. E aí agora sim a gente vai focar. Então vamos fazer a seleção de cores. Pra pele, eu queria usar esse G82, que ele é um verde clarinho e novo. Então eu queria muito usar esse daqui. E eu comprei também esse YG45, que talvez eu vá usar. Mas, se eu precisar, eu tenho esses outros dois tons, que eu acho que podem me ajudar também, que já são os verdes, uns tons de verde um pouco mais fortes, né? Então, talvez eu use eles também. Aí agora, olhando o outro desenho, né? O olho dela, eu não lembro direito com qual cor que eu fiz, mas eu acho que foi com a BV04 e o BG09, que também são duas cores novas, que eu acho que eu não usei aqui no canal, mas eu acho que eu fiz com esses dois tons, e aí eu fui mesclando eles pra chegar nesse resultado do olho. De resto, pro cabelo, eu também não lembro, mas eu acho que foi o V17 e o V09 que eu usei pra fazer. Acho que foram só dois tons mesmo. A sobrancelha daí eu fiz com o V09, que é mais escuro. E aí a boca e tal eu vou manter tudo igual, né? De resto é tudo preto. E a caneta dourada que eu usei pra fazer o brinco também. Então vamos lá pra fazer já essa pintura, que eu não sei o que vai dar. Eu vou até dar um zoom aqui mais perto pra vocês verem, que eu vou começar pela pele. Esse papel aqui é o papel canson, que nem eu falei pra vocês. E tipo assim, já só de apagar, ele já rasgou aqui. Não sei se é porque eu tô acostumado com o papel, o Bristol, né? O tipo Bristol, que ele é mais... não sei, assim, às vezes a força que eu coloquei da borracha foi demais e aí acabou rasgando, né? Bom, ele é um verde bem forte. Não sei como é que vai ficar aí, né? Agora no resto da pintura, mas como eu falei, né? É uma bruxa e ela que vai ficar bem asquerosa, assim. E eu vou fazendo do mesmo jeito que eu vou fazendo uma pele de tom real, assim, sabe? Eu começo com os tons mais claros e aí depois eu venho com os mais escuros, que daí eu consigo já ir colocando sombra e colocando alguns outros detalhes que eu queira pra personagem. Isso facilita bastante na hora de colorir, porque às vezes se você vai... É melhor você arriscar com um tom que é um pouco mais claro do que com um tom que já é escuro, porque na maioria das vezes um tom mais claro você consegue escurecer ele, né? Mas na maioria das vezes um tom mais escuro você não consegue clarear, sabe? Às vezes até alguma coisa ou outra, passando uma caneta com uma cor mais clara por cima, dá de clarear, mas é mais difícil de acontecer. Com a base da pele feita, que eu fiz com o G82, não sei se eu gostei, ficou bem marcado, né? Não sei se é do papel, às vezes algumas cores também, elas são mais difíceis, né? Elas ficam mais marcadas. E aí agora eu vou vir pra fazer a sombra com YG45. Depois, né, como eu falei, eu vou transformar esse desenho num desenho digital, e é uma coisa que eu ainda tô começando, assim, né? Até, tipo, na faculdade, assim, a gente tem as matérias que são, né, mais digitais, assim, pra usar os softwares, tipo Photoshop, Illustrator e tal. Então é uma coisa que eu ainda tô no começo. Antes ainda, né, eu já, quando eu comprei o Procreate, que é o aplicativo que eu uso pra desenhar, eu fui vendo ali como é que funcionava e tal. E, tipo, eu ainda prefiro o papel, o lápis, né, os materiais físicos, digamos assim. Mas, com certeza, a parte que é digital, ela é muito mais prática, assim, sabe?
sabe? Dá pra desenhar em tudo que é lugar, e aí você, num lugar só, você já tem vários pincéis, todas as cores, né, possíveis. Então isso facilita bastante e é um ponto positivo, né, eu acho. Porque às vezes, por exemplo, de Copic é um material mais caro, mas que pra você ter todas as cores que existem, né, de Copic, não são todas as cores que existem no mundo, é muito mais difícil, né? No iPad ali você já tem tudo na mão e já consegue sair fazendo sem precisar de muita coisa, né? Só precisa ter, tipo, o aparelho, né? Enfim, não precisa nem ser o iPad, nem o Procreate, mas ter o aparelho com o aplicativo e você já tem um monte de coisa que dá pra sair fazendo. Então isso é uma vantagem muito grande do digital, né? Mas de resultado, assim, né? Um desenho final completo, eu ainda prefiro o tradicional. Eu acho que... É porque vocês sabem, né? Eu gosto quando fica a marca, né? De onde passou o lápis, onde passou a caneta, o pincel, enfim, dependendo da técnica que você tá fazendo. Eu gosto. Eu acho que dá uma valiosidade, assim, sabe? Tipo, por exemplo, você pega uma obra agora desses artistas, tipo Van Gogh, Leonardo da Vinci, que tá lá as marcas do que eles fizeram, né? Muitas dessas pessoas que estudam isso, elas conseguem trazer, através daqueles raios ultravioletas e sei lá o que, elas conseguem ver o que tá por baixo, o que tá por trás daquilo, sabe? Então eu acho que isso é muito valioso e que às vezes com a arte digital você é legal, mas não carrega tanta, sei lá, eu posso estar falando um monte de besteira, mas eu acho que não, por exemplo, se eles tivessem feito num desenho digital essas obras assim, talvez elas não teriam o valor que elas têm hoje, sabe? Por causa desse valor mesmo de ter sido feito dessa maneira, que você consegue ver o por trás, o que tá embaixo da pintura, o material da época, por que eles faziam daquele jeito. Então isso é algo que pra mim, né, tô falando nas minhas opiniões, o que eu acho que traz bastante valor e o que agrega nesse quesito, porque a partir disso você consegue entender, tá, mas por que eles faziam essa mistura de tinta? Por que eles tinham que misturar com esse material ou com essa substância, sei lá o que? Porque na época eram outros, né, outros, como é que fala? Outros materiais que existiam, outras formas que eles tinham que fazer pra pintura durar, pra pintura ter um resultado bom. Então era muito diferente do que a gente tem hoje. Eu tô achando que esse olho dela eu fiz ao contrário. Eu passei primeiro o azul e depois o roxo. Mas não tem problema, né? Agora ela é a versão contrária dela mesma. A versão bruxa dela. Então não tem problema. Essa pele é que eu não curti muito. Mas, né? Eu vai ter que ficar assim porque eu não vou conseguir mudar agora. E aí, eu tô pensando o cabelo. Porque o cabelo ficou bem diferente. Talvez eu faça ele mais vazado, assim, sabe? Uma pintura meio mal feita, entre aspas. Pra ficar como se fosse um cabelo desgrenhado, assim. Então eu vou tentar fazer isso, até tirar um pouco do zoom pra vocês conseguirem ver tudo, que agora a gente vai pro cabelo. Então vamos lá, pro cabelo eu vou usar a V17, que é esse roxo aqui. E aí, agora é que começa, né? Vocês sabem que a parte que eu acho que eu menos gosto de pintar é o cabelo, porque dá muito trabalho. Então eu vou só fazendo uns fios assim, e aí depois eu venho talvez com uma outra cor mais escura e tal, pra fazer esse preenchimento. E até é legal porque já vai dar um pouco de luz assim pro cabelo, né? Até com esse papel, como ele absorve um pouco mais de tinta, pra fazer um sombreado com a própria cor funciona, ó. Vocês podem ver que aqui, ó, eu tô só usando a mesma caneta e ela já tá escurecendo. Então isso é uma vantagem de você usar o papel, às vezes um pouco mais grosso, assim, um pouco mais, como é que eu posso dizer? Porque a gramatura, ela não é tão diferente, mas eu digo um papel mais texturizado, sabe? Que tem uma outra material compondo ele, a composição do papel. E até esses dias eu fiz uma postagem lá no Instagram de um outro desenho de Halloween e tal, que eu fiz. E aí eu tava falando que nessa época do Halloween, eu não sei o que é, mas parece, pra mim, pelo menos, que a criatividade fica muito mais aflorada, digamos assim. Não sei porquê, eu não sei o que acontece, mas eu acho que dá uma liberdade pra criar maior, enfim, da gente poder viajar e colocar várias coisas nas personagens, que às vezes, não sei, talvez por causa da época, né, talvez faça mais sentido de fazer isso, talvez encaixe assim melhor, né, na época do ano. Porque, sei lá, no verão pegar e fazer um desenho de inverno, por exemplo, né? Às vezes não faz tanto sentido porque a gente não tá no inverno, a gente tá no verão. Então o desenho, às vezes, ele acompanha essas mudanças, né? Essas estações. E daí também isso se reflete em datas comemorativas, como o Natal e tal. Às vezes não faz tanto sentido, né? Mas isso é uma viagem da minha cabeça que eu fico... Não sei, às vezes a gente fica mais livre em alguns momentos pra criar. E eu senti que agora, nessa época de Halloween, eu tava mais disposto a isso, sabe? Então,
cabelo concluído que a gente já tem pronto até agora. É a pele, os olhos, o cabelo. A sobrancelha também eu pintei com aquele tom de roxo mais escuro que eu fiz uns detalhes aqui. E aí agora, pra fazer a boca, só um tom bem clarinho aqui de boca, assim, pra dar esse ar de que ela não tem tanta saúde, assim, sabe? Esse rosa, ele vai clarear ainda um pouco, então ele não vai ficar tão estourado assim. E aí, pra esse dente dela, eu vou colocar um pouco de um amarelado, uma coisa assim, pra dar esse aspecto de podridão, sabe? Um dente podre. O delineado eu vou manter preto mesmo, então já vou fazer aqui, que não vai ter tanta diferença. E aí, o que falta é pintar a roupa, que é preta também, e o chapéu, que é preto também. Então, só falta isso. E aí, depois, eu acho que... eu não lembro se eu usei lápis de cor. Eu usei um pouquinho de lápis de cor na outra personagem também. Então, eu vou acabar colocando uns detalhezinhos finais com esse outro material de desenho. Bom, o chapéu eu pintei com essa caneta da Sharp, que é a base de óleo, que eu achei que ia ficar mais rápido do que pintar com Copic. E aí pintar agora os acessórios como o brinco, eu vou usar essa caneta dourada, que eu fiz os brincos nessa daqui um pouco menor, porque eu achei que ia ficar mais parecido assim com ela, né? Não fazer uma coisa tão grande, não dar destaque tanto para os brincos. E aí, essa parte, que é como se fosse a parte de dentro do chapéu, né? O forro, assim, digamos, eu vou fazer com um roxo bem escurão. E daí agora só falta fazer os detalhes finais do desenho. Ah, eu tenho que pintar, eu também coloquei um pouco de unha aqui nela. Aí eu vou pintar de vermelho. De lápis de cor, eu acho que eu vou colocar só um pouquinho desse verde bem escuro, pra trazer um pouco mais de contraste, assim, que eu acho que esses dois marcadores deu pra diferenciar, mas não ficou tanto assim. Então eu vou colocar só um pouquinho de lápis de cor. E aí, lembrando que também a gente vai passar esse desenho pro digital ainda, né? E pra finalizar, eu vou vir com a caneta branca e fazer só, tipo, uns detalhes aqui de brilho. E também na roupa, que tem umas bolinhas aqui, ó, que eu fiz na roupa dessa outra, então eu vou colocar nessa daqui também. E o resultado da nossa personagem ficou assim. Eu achei que ficou bem a transformação dessas duas personagens, né? Essa daqui que virou uma bruxa malvada, então é isso que aconteceu no desenho de hoje. E aí agora, pra fazer o desenho digital, o que eu vou fazer? Eu tô gravando com o meu celular, então eu vou bater uma foto desse desenho e vou passar lá pro aplicativo que é o Procreate, que eu uso no iPad. Eu já mostrei isso tudo pra vocês naquele outro vídeo que eu mencionei, que tá aqui embaixo na descrição. Então eu vou transformar, né? Eu vou passar uma foto desse desenho pro iPad, pro aplicativo, e daí lá eu começo a fazer o desenho. Bom, eu desliguei a luz da ring light pra vocês conseguirem verem melhor, mas eu já passei a foto do desenho, então, aqui pro iPad. E aí o que eu faço? Eu crio uma nova camada, e nessa camada eu venho com lápis HB com um tom de azul, que fica mais claro, então eu não me perco no meu próprio traço. E aí assim eu vou fazendo todo o rascunho, como se fosse, né? Que eu vou refazer todos os traços. Feito isso, eu venho daí com uma caneta de contorno mesmo, e depois eu faço a pintura. Eu já ensinei isso pra vocês, então eu vou mostrar agora só quais materiais, né, que eu uso pra fazer o desenho. Então, pra fazer esse contorno, eu uso lápis HB. Pra fazer o contorno, aí eu venho em tinta e eu pego essa... Cadê? Essa aqui, ó, Syrup. E aí eu pego essa Syrup, que ela parece uma caneta brush, então fica bem parecido com o resultado que eu tenho no papel. E depois eu já faço em preto. Isso tudo eu vou criando uma nova camada aqui. Então, é uma camada para fazer o rascunho, uma camada para fazer o contorno, outra camada para algumas partes da pintura. Para pintura eu mantenho o mesmo pincel, e aí o que você pode fazer é, com o seu próprio dedo, segura em cima, que você vai ter esse conta-gotas assim. Então, pra fazer a pintura da pele, eu já tenho a cor que eu tenho no desenho, entendeu? Isso vai facilitando bastante, ó, pra pintar o cabelo, já pego o roxo do cabelo, e isso vai ajudando. Então, eu faço assim, e o legal é que ele grava toda a tela. Então, eu vou colocar agora pra vocês todo o processo desse desenho em 30 segundos.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse desenho e fala transformando uma personagem em bruxa, que eu curti bastante. Acho que eu consegui me aventurar bastante nas cores também, assim, né? E ainda fiz um desenho digital, que é algo que eu não tô acostumada a trazer aqui no canal, que hoje a gente fez os dois, um tradicional e o digital, e eu gostei bastante. Comenta aí embaixo qual que você preferiu, o tradicional ou o digital. Pra mais desenhos assim, transformando personagens, enfim, se desafiando, se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder nenhum vídeo, que segunda e quinta, às 19 horas, sempre tem vídeo de desenho, de materiais de desenho, testes. Então já se inscreve aí pra não perder nada. Deixa o like se você curtiu o resultado e, claro, não esquece de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E aí você já recebe a notificação no seu celular e já corre pra assistir no mesmo momento. E, claro, não deixa de compartilhar com seu amigo que também gosta de desenhar, gosta de criar personagens. Já manda esse vídeo pra ele conhecer aqui os mais de 300 vídeos que tem no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.